No vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha experiência de mochilão em Ushuaia. Bora lá? Oi, tudo bem com vocês? Aqui é o Ângelo. Vou compartilhar com vocês informações e como foi ficar em Ushuaia e como chegar até o fim do mundo. E antes de começar o vídeo, curtem e compartilhem com outras pessoas para que possa estar chegando em mais pessoas que têm interesse em saber mais sobre a Argentina e especificamente sobre o Ushuaia. Como vocês sabem, eu tenho o costume de fazer mochilão de uma forma mais econômica possível. E essa viagem para a Argentina não foi diferente. Eu saí de Belo Horizonte e fui para o fim do mundo, gastando muito pouco. E também eu tive uma sorte muito grande, que eu consegui uma carona que me levou de Bahia Blanca até Ushuaia. Foram mais de 2.500 quilômetros percorridos e eu fiquei sem acreditar. E essas coisas normalmente acontecem quando você está viajando de forma desprendida. E a chegada até Ushuaia, pra mim foi uma coisa mais linda. Pra ser sincero, internamente, eu tava demorando pra acreditar se aquilo realmente foi real ou não. E para mim foi perfeito. E nesses 2.500 quilômetros de viagem que eu percorri, que demorou cerca de uma semana mais ou menos até chegar a Ushuaia, a paisagem mudou bastante. E teve muitos momentos de tédio também. E a viagem foi muito cansativa. No primeiro dia em Ushuaia eu fiquei mais na cidade. Eu caminhei, conheci a região e é montanha pra todo lado que você olha. E saber que eu estava mais perto da Antártica do que da minha casa é surreal. Eu estava me sentindo uma criança. E como eu comentei no primeiro vídeo sobre o mochilão da Argentina como um todo, essa carona pra mim foi maravilhosa, porque realmente eu acabei não gastando nada. Pois os lugares que o Javier ele acabava me oferecendo ficar também na casa para não precisar pagar nenhum outro lugar, nem nada, porque como eu já tinha contado para ele o estilo de viagem que eu estava fazendo, aí no final das contas ele acabou pagando quase tudo para mim. E em Ushuaia também não foi diferente. E ele já tinha alugado um espaço, uma casa lá em Ushuaia por 3 noites. Eu fiquei lá e eu não paguei nada. E esse lugar foi muito gostoso de ter ficado. Era uma casa muito aconchegante. Tinha um aquecimento dentro da casa, eu tinha um quarto só meu, tinha banho com água quentinha. Como todas as casas na Patagônia como um todo, tem aquecedor. E no início eu ficava com muito medo, porque eu tinha uma sensação que poderia estar vazando gás, alguma coisa assim. Porque eu já tinha visto relatos anteriores de alguns brasileiros que estavam no Chile, até mesmo na Argentina, que chegou a morrer. Parece que as estruturas desses equipamentos, esses aquecedores mais antigos, realmente tinham esse problema, mas ouvi dizer que tem uma lei dentro desses países que tem aquecedores a gás, que eles têm que ter alguma coisa de segurança dentro do equipamento. Então parece que os equipamentos atuais, ele vem com uma trava, que a partir do momento que o fogo apaga, para de sair o gás. O gás ele é interrompido naquele momento, para não ter vazamento e ocorrer esses acidentes. Mas foi muito confortável ter ficado nessa casa. Logo no segundo dia, eu já fiz a minha primeira trilha, que foi no Glaciar Martial. E eu fiz com uma outra menina que eu tinha conhecido na carona, o Javier, quando a gente estava entrando na Terra do Fogo para entrar primeiro no Chile, para depois entrar na Argentina de novo. Tinha 2 mochileiros que estavam pedindo carona e ele deu carona para esses 2 mochileiros. E então a gente acabou combinando no outro dia de fazer uma trilha juntos. Eu acabei não registrando tanto nessa trilha, e foi uma trilha muito gostosa de fazer. E pra subir até lá em cima mesmo no glaciar, ele é um pouco mais cansativo. Chega um momento na trilha que fica muito puxado, mas vale super a pena. E como eu já estava quase no final do verão, o clima já estava mudando bastante. Na verdade, essa região, acho que em qualquer época do ano, ele tem uma variação muito grande de temperaturas e de estações. Eu ouvi dizer que não só Ushuaia, mas como Rio Grande também e outras cidades ali da Patagônia Argentina, ela tem uma variação muito alta de temperaturas. Então em um dia pode ter as 4 estações. E é super verdade, porque teve um momento que eu fiquei em Rio Grande, e que foi um lugar que eu fiquei um pouquinho mais de tempo. Tinha dia que acordava, tava chovendo muito, depois aparecia um sol e logo depois já começava a nevar um pouquinho e já começava a ventar muito, então tinha
parece que as 4 estações do ano aconteciam no mesmo dia. Quando eu comecei a subir, começou a nevar nessa montanha e foi muito bom. Eu já tinha visto a neve lá no Peru, no vídeo que eu conto sobre o relato sobre a minha viagem no Peru. Eu vou estar deixando linkado também o vídeo aqui para vocês poderem estar assistindo. E dessa vez, de fato, eu vi a neve, mas da primeira vez a neve de fato nevou um pouco. Mas eu não, de fato, a neve estava mais dura, era mais um gelo do que de fato uma neve mais fofinha. E nessa viagem eu consegui de fato tocar na neve fofinha e eu me senti a Mia Colucci no clipe de Salva-me. Mas pra mim foi maravilhoso fazer essa trilha. Ainda mais pra mim, que eu amo esse rolê de trilhas. Mas a menina que tinha ido comigo, ela acabou não subindo com a Glacier. Ela ficou bem cansada, então acabou não conhecendo. E quando de fato a gente terminou de fazer a trilha, a gente pensou em passar na casa de chá que tem na base do início dessa trilha pro Glaciar Martial. Porém, quando a gente chegou lá e viu os preços, é de assustar. É muito caro. Então a gente acabou voltando pro centro e pensamos em tomar alguma cerveja, alguma coisa, mas acabamos que chegamos bem cansados e resolvemos voltar depois para casa. E ela ficou na casa de um couchsurfing que ela tinha conseguido lá em Ushuaia. Eu mandei mensagem para couchsurfing, porém eu não consegui nenhuma resposta. Minha consideração final sobre Glaciar Martial eu gostei bastante e eu faria novamente. Porém, não me surpreendeu tanto ao ponto de encher os olhos, sabe? E eu, quando falo isso, é algo quando você olha e tira seu fôlego, quando é muito bonito. E pra mim não foi esse sentimento que me passou o local. Talvez também porque não tinha muita neve. Nessa época agora de frio, lá deve estar lindo também. Mas pra mim não me encheu meus olhos nesse sentido. Porém, vale super a pena e eu super indico estar conhecendo esse lugar também. É uma trilha muito gostosa de se fazer. E é super rápido, faz em um dia, e ela é bem próximo do centro também ali de Ushuaia. Já no segundo dia eu fui fazer a trilha que eu tava louco pra conhecer, que é Laguna Esmeralda, que é uma trilha também bem conhecida dos mochileiros que vão pra essa região em Ushuaia. Porém eu não sabia que era tão longe. Pra mim era mais perto, porém é muito longe. E como eu estava no centro de Ushuaia e a trilha não ficava nessa região, ela ficava muito mais afastada do centro, eu optei por tentar pedir carona para conseguir me levar até o início dessa trilha para poder estar caminhando. E assim eu ia poupar mais tempo e também eu poderia estar conhecendo outros lugares. Eu fui pedir uma carona e eu consegui uma carona até a saída de Ushuaia. Então eu pensei, daí vou caminhando e vou pedindo carona até conseguir chegar de fato à trilha. E da saída de Ushuaia, onde o rapaz me deixou, até chegar de fato no início dessa trilha, de carro tá marcando mais ou menos de 10 a 15 minutos. E o que aconteceu? Ninguém parou. Eu fui caminhando daí até o início da trilha. Foi quase 2 horas de caminhada. E eu tinha saído bem cedo. Isso foi graças ao rapaz que me levou até a saída de Ushuaia. Porque se eu tivesse realmente caminhado do centro até o início de Ushuaia, até a trilha, ia ser muito mais tempo. Vocês devem estar se perguntando por que o Javier não me levou. Porque na verdade, ele chegou até Ushuaia, mas a vibe dele não é fazer muita trilha. Ele queria ter conhecido a cidade, então ele fez uns outros rolês, então eu acabei fazendo esse rolê sozinho. Então eu resolvi ir caminhando e pedindo carona, ninguém parou, fui caminhando, mas foi uma experiência muito emocionante. O tempo não estava tão bom, tava com muita nuvem, tinha momentos ali da trilha, da caminhada na estrada, que estavam com muito vento. E eu comecei a sentir muito frio mesmo. E essa caminhada, por mais que ela não tinha nenhuma subida nem nada, de fato, fisicamente cansativa, mas foi muito extensa. Eu paguei todos os meus pecados aí mesmo. Mas valeu super a pena e eu caminhei bastante. E foi aí que eu comi a melhor maçã da minha vida. E eu tinha colhido essa maçã na rua mesmo. Finalmente eu cheguei na trilha. A trilha é uma caminhada muito gostosa de fazer, apesar que no início da trilha ela é bem molhada, ela tem um certo risco de escorregar, então é bom estar com aqueles equipamentos para poder colocar na terra para ter mais firmeza, principalmente para quem tem algum problema. Tem algumas subidas, porém ela é bem tranquila de fazer. Porém ela suja bastante, porque tem bastante barro e ela é bem úmida a região.
Apesar que eu não sei como seria no verão, no auge do verão, se realmente é bem úmido também, mas acredito que sim. Acredito que só na época do inverno que de fato vai estar tudo congelado, vai estar com neve. Porém, é bem gostosa. Uma coisa que eu achei bem engraçada de Ushuaia como um todo, na ilha, é que ela, quando você pisa no chão, ela não é muito sólida, parece que é um chão mais fofo, principalmente nessas trilhas. O chão da de Ushuaia, quando você vai fazer essas trilhas, essas caminhadas, elas parecem que é mais fofinha, parece meio que um pântano. O tempo não estava colaborando tanto, porque o tempo às vezes abria um pouquinho e logo fechava, e não foi um dia com um tempo tão bonito nesse sentido, com um sol, com um céu azul. Mas mesmo assim é bem bonito, é um cenário de filme. E finalmente eu cheguei até a Laguna Esmeralda. Aí eu aproveitei e conheci esse lugar e eu gostei bastante de ter conhecido. A Laguna Esmeralda é maravilhosa, apesar que lá pra frente tinha uma outra trilha e eu acabei ficando pouco tempo na Laguna Esmeralda, fiquei uns 20 minutos mais ou menos e logo já comecei a voltar pra trilha normal. E tinha de fato uma outra trilha para seguir mais à frente, acabei não fazendo, eu queria ter feito também, mas o tempo estava bem curtinho. Eu acabei ficando com medo de voltar muito tarde, não conseguir carona e ter que voltar tudo a pé também de novo. Então eu optei por voltar mais rápido. A trilha como um todo, ela tem uma duração de 5 horas, que seria 2 horas e meia para ir e 2 horas e meia para voltar, dependendo do ritmo da pessoa. Apesar que eu fiz com menos tempo, eu acabei fazendo com menos de 5 horas tudo, e a ida e volta tá num total de 9 quilômetros de trilha, até chegar à Laguna. A sorte que eu tive nessa época do ano, porque de dezembro até mais ou menos abril, o sol na Patagônia Argentina, ela dura mais tempo, então quanto mais pro sul, mais dura o dia. Então, por exemplo, em Ushuaia, teve momentos que quando eu cheguei, o sol estava se pondo mais ou menos umas 10 horas da noite. Isso tem um lado muito positivo, porque quem gosta de fazer trilha, que normalmente Ushuaia é uma cidade, para quem gosta desse rolê, vale super a pena, porque dá pra você fazer trilha e ficar muito mais tempo na trilha, e caso também se perca alguma coisa, você vai ter muito mais tempo de dia do que à noite. Aí então depois, quando eu terminei de voltar à trilha, eu vi que tinha uma senhora que tava pedindo carona e eu fui logo pra perto dela, assim. Aí eu conversei com ela. Ela na verdade não falava muito bem espanhol, falava mais inglês e eu já não falo muito bem inglês, então tentei me comunicar um pouquinho e falei que também eu ia pedir carona, e nós dois íamos juntos, ficamos conversando um pouquinho e logo passou um carro e parou pra gente, e a gente de fato voltou tranquilamente pra cidade de Ushuaia. Paramos ali no centro e nesse mesmo dia eu fiz a minha foto clichê na placa de Ushuaia, no fim do mundo. Minhas considerações finais sobre Laguna Esmeralda: foi perfeito, eu amei. Por mais que eu andei muito, mas valeu super a pena de estar fazendo essa trilha. E eu super aconselho, e eu faria tudo novamente. As paisagens aí, sim, são de tirar o fôlego, parece que você tá num sonho. É cada paisagem mais linda que a outra. E nesse mesmo dia eu já tava mega cansado, porém no centro de Ushuaia iria acontecer um evento, que era o carnaval. Eu acabei ficando pra ver um pouquinho do carnaval, ter visto o carnaval na Terra do Fogo, é bem diferente do nosso carnaval, porém super vale a pena também conhecer um pouco da cultura.
dia eu resolvi fazer uma trilha mais tranquila, porque eu já estava muito cansado da trilha de Laguna Esmeralda, porque eu tinha caminhado bastante. Eu fui fazer uma trilha bem próxima ali do centro mesmo de Ushuaia, e foi também fazer o passeio da reserva natural, tem ali no centro mesmo de Ushuaia. Queria ter ficado mais tempo? Com certeza. Ushuaia tem muita opção, muita coisa para fazer e vai ter gosto para todos. Desde quem não gosta muito de fazer trilha, pode ficar mais nessa região do centro de Ushuaia, porque tem bastante bares, tem bastante restaurante, tem bastante coisa. Tem um comércio muito movimentado ali nessa região de Ushuaia, principalmente nessa época que eu fui. Agora no inverno eu não sei como que seria, mas tem opção para todos. No inverno já tem a opção para quem gosta de esquiar, para quem gosta do frio, né? Apesar que qualquer parte do ano ali é frio, mesmo no verão. Também a opção para o verão, que vai ser para as pessoas que gostam de caminhar, fazer trilha, porque a região fica bem bonita e vale super a pena conhecer o Ushuaia, porque de fato é um lugar único assim, que é de tirar o fôlego, literalmente. Por mais que eu queria ter ficado mais tempo, eu fiquei pensando muito sobre o frio, porque como eu comentei no primeiro vídeo que eu falo sobre a viagem até a Argentina como um todo, no meu mochilão, por mais que eu me preparei, eu também não me preparei 100%, eu não me preparei 100%, acabei deixando de comprar algumas coisas de frio, e o frio lá é bem extremo, então eu fiquei preocupado de ficar mais tempo e acontecer alguma coisa. Inclusive, depois que eu descobri, já no final da viagem, que lá tinha um camping municipal. E como eu disse também no outro vídeo sobre a Argentina como um todo, é bem comum na Argentina ter campos municipais, que fica localizado dentro dos parques municipais das cidades. E normalmente é de graça, ou então eles cobram um valor muito barato. Eu lembro que em Las Flores eu fiquei lá no camping municipal também, e eu pagava 500 pesos por dia. É muito mais acessível, é um valor bem acessível. E já nesse de Ushuaia é gratuito, só que eu descobri depois que eu já tinha saído da cidade. Mas da próxima vez que eu voltar, com certeza eu vou acampar, porque as hospedagens em Ushuaia é muito caro. Quem estiver preparando para ir para lá, realmente esteja bem preparados financeiramente. A alimentação é um preço, de fato, é mais caro do que a Buenos Aires ou o resto da Argentina, porém é um preço que é mais aceitável pagar, e realmente o Ushuaia é muito mais caro comparado a Buenos Aires, por exemplo. Mas ainda assim, como para nós brasileiros, que a nossa moeda está muito mais valorizada, ainda assim é um pouquinho mais barato, porém não é tão barato. Sobre valores, de fato eu não gastei tanto em Ushuaia, porque, como eu disse, Javier acabou pagando quase tudo para mim. Eu gastei mais com alimentação, porém o meu gasto em Ushuaia foi bem baixo. Como eu disse também no vídeo, Ushuaia, Bariloche, El Bolsón, Esquel são cidades que você tem um monte de coisa para fazer. Tem opção para todos, como eu disse, as pessoas que gostam de gastar muito e para as pessoas que podem gastar pouco também, porque foi o meu caso. Eu tive muita sorte de ter conseguido ter ficado nesse lugar, mas eu também poderia ter ficado de fato, não ter gastado nada fazendo um camping municipal na cidade, que é gratuito. Então já fica essa dica também para quem está querendo ir para a cidade de Ushuaia e não quer gastar nada. Tem um camping municipal que fica dentro do parque e ele é gratuito. Esse acampamento vai funcionar somente no verão. Mas eu fiquei muito grato de ter conseguido ficar pelo menos esses 3 dias em Ushuaia, porque eu consegui aproveitar o que eu queria, consegui realizar um sonho. Poderia ter ficado mais tempo, mas como eu comentei, por causa do frio, eu acabei realmente preferindo não ficar também. Mas eu fiquei muito grato e estou muito satisfeito de ter conseguido realizar esse sonho. E também não me arrependo de nada. Então, minhas considerações finais sobre o Ushuaia, eu amei. Super aconselho e super indico vocês estarem conhecendo esse lugar. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do relato sobre o Ushuaia. E não se esqueçam de estar compartilhando, curtindo o vídeo, para que possa chegar em mais pessoas que têm interesse de estar conhecendo o Ushuaia. Claro, também para poder estar ajudando a crescer o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!